né? Um cara que sofreu e Primeiro enriqueceu, que tem né? poucos, né? Porque o Brasil a mobilidade é baixa, né? Com Agora que está começando a ter um pouco mais de mobilidade, mas é baixa, um dos países com menor mobilidade social do planeta. Mas você concorda que quando o cara tem uma baixa base familiar de renda, ele tá um cara desesperado por dinheiro e o cara entra na política, ele vai ser muito mais fácil de ser... Por isso que eu falei para você, eu comecei falando uma coisa que eu aprendi nos livros, porque eu não vivi a experiência. Mas os historiadores que eu li, os caras dizem o seguinte, olha, quando o pobre chegou aos mais altos níveis educacionais, é óbvio que toda pessoa de comunidade... Eu sou filho de camponês, meu pai nunca pisou numa escola na vida dele. O meu pai veio com 24 anos do Líbano, trabalhou de 8... Sabia que era Líbano. Haddad, porra. Com esse nome aí eu tava pensando, caralho, Haddad de onde? Síria, Líbano... Acho que Haddad é ferreiro em árabe. Será que a família era de ferreiros mesmo? Em algum momento lá para trás. Sido, da hora, né? Mas o Haddad significa ferreiro em árabe. O meu pai nasceu no campo. Ele dos 8 anos aos 24 anos, ele plantava. Né? Com 8 anos você vai com um saquinho de semente, assim, pro cara ir pegando. Aí você vai crescendo, você vai até chegar o momento que você faz tudo no campo. Veio para cá, foi morar no interior de São Paulo, numa cidade que hoje tem 10 mil habitantes, chamada Uchoa. Uma cidade lá pro lado de Rio Preto. E com 30 anos mudou para a capital. Aí conheceu minha mãe, aí foi ser comerciante e tal. Meu pai nunca pisou numa escola. Entendeu? Isso não significa que ele daria um grande deputado, meu pai. Meu pai era um grande cara, um cara com um senso de justiça enorme, assim. Odiava a coisa errada, sabe? E educou os filhos daquele jeito como se educava mesmo, né? Ó, tem o certo e tem o errado, meu chapa. Uhum. E não tem meio certo. Tem o certo e tem o errado. Meu pai era filho de padre ortodoxo. Os padres ortodoxos são cristãos, mas não são celibatários. Podem casar. Podem transar à vontade. Pode. À vontade eu não sei. É bom. Se eles quiserem, conseguirem, sei lá. Mas pode depois de casado? Pode constituir família. Pode ter família, pode ter essas coisas. Tanto é que meu pai tinha 6 irmãos. Mas então é aquela educação muito rígida. Muito rígida. E, cara, se você tem uma boa educação, não importa quantos livros você leu, você vai saber a diferença entre o certo e o errado. E isso é muito importante para tomar uma decisão. Então você pode estar à frente de um governo, à frente de um mandato. Se você recebeu uma educação, você pode ser, sabe, quem for, com dinheiro, sem dinheiro, você vai saber se colocar. Eu não sei, mais ou menos eu concordo com você, porque eu acho que todo mundo tem um preço. Eu acho que, dadas as circunstâncias, a gente é humano no final das contas, entendeu? Dadas as circunstâncias, no momento certo, na hora certa, com a fragilidade certa, com as coisas externas certas, todo mundo sucumbe às vezes. Infelizmente, eu conheci mais rico com preço do que pobre com preço. Te juro. Faz sentido. Eu conheci na vida mais rico com preço do que pobre com preço. Porque o rico tá se vendendo e tem dinheiro, então, né? Ele se vende por dinheiro por querer mais. Sim, sim. Sempre mais. Sempre mais. Então, essa idealização que a gente faz de que o rico já tem o dele e, portanto, para que ele vai querer mais? É exatamente, às vezes, o contrário que acontece. Sim. Às vezes você vê o pobre ali manter uma posição firme e falar, não faço, porque minha honra, minha dignidade, minha educação vale mais do que isso, do que às vezes um rico que se vende para ter um pouquinho a mais do que ele já tem. Mas é raro, viu? Eu acho que se pegar um pobre e um rico, eles são todos iguais na questão de ser corrompidos, sabe? Por isso que não pode ter essa distinção. Concordo com você, por isso que não pode ter essa distinção. Sim. Tem que ter espaço na política para todo mundo, entendeu? Inclusive porque eles vão levar conhecimentos diferentes. Às vezes o cara tá ali, você fala pro cara do preço do gás, o cara fala, cara, sabe que eu tinha, quando eu era bem moleque mesmo, eu cheguei pro meu pai, me lembro desse dia, porque eu mudei tanto desde então. Eu cheguei, pai, o cara não foi jogar a bola porque não tinha dinheiro para pagar a passagem de ônibus. Aquilo para mim era uma coisa que não existia. Eu achava que era uma desculpa para não ir jogar a bola. Aí meu pai falou, não, tem gente que não tem passagem pro ônibus. Cara, mas a passagem pro ônibus,
Filho, tem pobreza no mundo. Ou seja, não, às vezes não é de má fé. Às vezes você não conhece. Quando eu comecei a viajar ao Brasil, Monark, porque outra coisa assim, eu conheço São Paulo. Eu moro em São Paulo, você conhece São Paulo? Conheço São Paulo. Porra nenhuma. Gigantesca essa porra, Você não conhece São Paulo. Não conhece. O paulistano não conhece a cidade. Aí você chega pro cara e fala, cara, você tem ideia do que é a cidade de Tiradentes? Você tem ideia do que é Guaianazes? Você tem ideia do que é o Grajaú? O cara não sabe nem o nome do bairro. O cara vai ali da Paulista pra casa dele, pra escola dele, pro emprego dele. Ele tá, quando muito, no centro expandido. Quando muito tá no centro expandido. Tatuapé já é outra cidade pro cara. E o cara acha que conhece São Paulo. Mesma coisa do Brasil. O cara acha que conhece o Brasil. O cara nunca pôs o pé no interior do Nordeste, nunca viu a Caatinga de perto, nunca viu o interior do Maranhão, nunca viu... O cara acha que Norte e Nordeste é a mesma coisa, tudo lá pra cima. Ele não entende que os biomas são muito diferentes, as tradições, a música, a culinária. São países diferentes, são culturas diferentes. Aí o cara quer ser presidente da República. Fala, cara, não é brincadeira isso aqui. Isso aqui é muito diverso, isso aqui tem muitas realidades. Então, por isso que uma pessoa que é carente não pode ser presidente. Você concorda comigo nesse sentido? Mas depende do que você chama. Primeiro assim, o cara tem que convencer. Primeiro, uma pessoa não consegue 60 milhões de votos se ele não conhecer o Brasil. Sim. É muito difícil. O cara convencer as pessoas a votarem nele. Se ele não tiver... Depende um pouco do discurso, porque, ó... Pô, ele precisa... na verdade, hoje em dia mudou um pouco, hein, eu acho. Porque a internet meio que mexia fez... nesse jogo a aí. internet elegeu o Trump, elegeu o Bolsonaro Trump também. conhece os Estados Unidos? O Trump conhece os Estados Unidos de cabo? Conhece porra nenhuma. A verdade é que ele tinha uma máquina na internet, Sim, tinha mas um ele é nome rico. muito grande. Exato. Mas pelo teu argumento, ele sendo rico, ele conhecia alguma coisa. Eu tô dizendo exatamente o contrário. Eu tô Não, dizendo que... o meu argumento da riqueza Ele não é é bilionário. questão de conhecer ou não. É questão que, E eu acho que talvez até seja um argumento falho nesse sentido, porque é que uma pessoa pobre, que é miserável mesmo, que não teve a oportunidade de estudar, ou que não teve a oportunidade de conhecer não só o Brasil, mas o mundo. Mas essa você pessoa... vai pôr ela numa posição de poder foda, não é querendo denegrir o caráter da pessoa por ela ser pobre. É só denegrir a competência dela por ela. Porque a gente precisa de pessoas que conhecem realmente. Se for pôr o cara pra gerar uma multinacional, que o Brasil é uma multinacional, uma empresa gigantesca, se for para pensar dessa forma. Não vai pôr um cara despreparado nessa parada. Se bem que a gente pôs. Mas ele não vai pôr, né? A gente põe mais de uma vez. Mas a gente não vai pôr, né? A gente capricha, né?